No século XVII, ingleses e holandeses cobiçavam as ricas terras do Brasil e decidiram lançar um ousado empreendimento: estabelecer feitorias nas margens do rio Amazonas para extrair as riquezas da floresta. Mas os portugueses, que sabiam o valor estratégico dos territórios, logo trataram de responder à altura e expulsar de vez os invasores de suas terras. Hoje, estudaremos o fracasso inglês e holandês na Amazônia e o sucesso da expedição punitiva de Pedro Teixeira, com o asseguramento da Amazônia brasileira. Mas, antes mesmo de começarmos o vídeo, já deixa o like e se inscreve aqui no canal para não perder os novos vídeos. A floresta amazônica era, sem dúvida, um dos pontos mais desejados por qualquer explorador do século XVII. A vastidão e densidade da floresta cobriam uma possibilidade infindável de tesouros que recheavam o imaginário dos exploradores. Não se sabia exatamente onde ou quais tesouros, mas certamente haviam muitas riquezas por ali. Além disso, circulava pela Europa várias lendas que remontavam ao Eldorado, e no imaginário dos europeus, um dia, em uma expedição pela floresta, seria possível encontrar reservas incalculáveis de ouro, prata e diversos metais preciosos que os deixariam ricos. Aventureiros como Francisco de Orellana, por exemplo, percorreram todo o rio Amazonas na esperança de encontrar a Cidade Dourada, quase morrendo no caminho. Enquanto não encontravam os metais, as drogas do sertão, como o guaraná, o anil, a salsa, o urucum, a noz de pichurim, o pau-cravo, o gergelim, o cacau, a baunilha e a castanha do Pará, tinham um alto valor de revenda na Europa, tanto que eram chamadas de as especiarias do Novo Mundo. E com isso, logo, o contrabando apareceu nessas áreas. A Amazônia, nessa época, já era muito cobiçada por várias potências estrangeiras. E, como Portugal estava agora submisso aos reis espanhóis na União Ibérica, todos os inimigos da Espanha, que não eram poucos, passaram a ser também inimigos de Portugal. O território do Brasil, assim, era atacado por invasões holandesas, francesas e agora também inglesas. Os ingleses, outrora aliados centenários do Reino de Portugal, atacavam os vastos territórios do Brasil por serem inimigos daquele que detinha a coroa. Assim, em 1628, os ingleses criam uma feitoria ao longo do rio Taurege, à esquerda da foz do Amazonas, onde hoje é o estado do Amapá. Esse forte foi levantado pelo irlandês James Purcell, que conseguiu do rei da Inglaterra e com dinheiro holandês a autorização e financiamento para estabelecer uma fortaleza na foz do Amazonas. Com isso, a situação era delicada para os portugueses. Caso os ingleses tivessem sucesso nessa empreitada e conseguissem estabelecer um forte fixo, povoar o local e estabelecer uma colônia, o tráfego no Amazonas seria seriamente prejudicado. O enorme rio, que até então era pacífico, passaria a ser uma horrível zona de litígio. E pior, o forte inglês ainda poderia ser usado como uma base para que os exploradores adentrassem cada vez mais rio adentro, fundando cidades e fortes e, com o tempo, tornando toda a floresta amazônica uma colônia inglesa. E isso, a cada dia, ficava mais próximo de se concretizar, com os invasores penetrando consideravelmente o território brasileiro. Se com os fortes ingleses a situação era preocupante, com os holandeses era um verdadeiro pesadelo. Os holandeses construíram as fortalezas de Mariokai, Orange e Nassau, todas ao longo do rio Xingu, e adentravam cada vez mais no coração do território amazônico. Portugal precisava urgentemente dar uma resposta rápida. O Brasil sofria ataques e tentativas seguidas de colonização por potências estrangeiras, fosse no litoral, com os franceses ocupando o Maranhão e os holandeses invadindo a Bahia, fosse agora no interior da Amazônia. E se Portugal não fizesse nada, corria o risco de perder tudo. Assim,
o rei confia nas mãos do severo militar Pedro Teixeira a missão de fazer expedições punitivas que varressem da face da terra as fortalezas invasoras. Pedro era um valente militar português, que esteve incumbido de defender os territórios amazônicos contra as incursões estrangeiras. O militar participou da fundação de um dos primeiros assentamentos portugueses, visando defender a foz do Amazonas, o Forte do Presépio, em 1616, que serviria como uma base para lutar contra os invasores. Inclusive, o Forte do Presépio deu origem à atual cidade de Belém, capital do estado do Pará. Em 1623, Pedro inicia suas expedições punitivas. Partindo de Belém, Pedro conduz uma grande operação onde invade e destrói o forte holandês de Mariocai, entre a foz do rio Peri e a foz do rio Acaraí. No forte holandês conquistado, foi erguida uma fortaleza chamada Fortaleza de Santo Antônio, para proteger o entorno de invasões estrangeiras, dando origem à atual cidade de Gurupá. Mas, mesmo com essa vitória inicial, os holandeses ainda se fortaleciam e comerciavam nos fortes de Orange e Nassau. O comandante português precisava destruir todas as fortalezas estrangeiras, pois cada dia que elas ainda existissem era um dia em que, por exemplo, um navio vindo da Europa poderia trazer reforços, ou que os laços com as tribos locais pudessem ser feitas, tornando ainda mais difícil a sua conquista. Porém, ele mesmo precisava também de reforços para conseguir empreender uma campanha eficaz. Dessa forma, no dia 23 de março de 1625, Pedro Teixeira, reunindo um grande exército de portugueses, mestiços e mais de 1.000 índios em canoas, comandados pelos capitães Pedro da Costa Favela e Jerônimo de Albuquerque, além da presença do capitão-mor do Grão-Pará, Bento Maciel Parente, atacam e conquistam o forte holandês de Maniutuba, na foz do rio Xingu. Mas o comandante holandês do forte, Nicolau Owaden, consegue fugir com parte da sua guarnição em uma canoa para a ilha de Tucujus. Então, o comandante português decide perseguir o comandante holandês. No dia seguinte, em 24 de maio, Teixeira desembarca na ilha de Tucujus, onde os ingleses, que eram comandados por Philip Purcell, tinham 3 fortins, entre eles os de Orange e Nassau dos holandeses. Como as forças de ataque luso-brasileiras eram muito grandes, os 2 primeiros fortins foram tomados quase sem resistência, com os defensores fugindo. No entanto, o capitão Favela, vendo a facilidade com que os fortes foram tomados, acaba se adiantando demais. Percebendo que o exército luso-brasileiro estava dividido, os holandeses e ingleses decidem parar de fugir e lutar contra as tropas de Favela. Nisso, os 2 chefes inimigos, Purcell e Owaden, acabam morrendo, e o outro fortim é rendido por Pedro Teixeira. Desse modo, os portugueses conseguiram com sucesso render e exterminar os fortes holandeses ao longo do rio Xingu. Mas a presença do forte inglês de Taurege, também chamado de Torrego pelos portugueses, ainda incomodava muito. No entanto, após tantas batalhas, era necessário recompor os exércitos para uma investida eficaz. Assim, 4 anos depois, em 21 de junho de 1629, o capitão Pedro da Costa Favela parte do Forte do Presépio, atual Belém do Pará, com a missão de tomar e render o Forte Taurege, construído pelos ingleses na margem esquerda do Amazonas. Porém, os ingleses já estavam muito bem defendidos e equipados, e o comandante Favela se vê obrigado a retirar suas tropas para a aldeia de Mariocai. Assim, 3 meses depois, no dia 24 de setembro, Teixeira desembarcou no Forte Taurege e começa um sítio à fortaleza inglesa. Quase 1 mês depois, no dia 24 de outubro, chega no forte um corpo de soldados ingleses que via em socorro dos sitiados, mas
esse corpo é logo derrotado pelo comandante português. Vendo que o socorro inglês tinha sido frustrado, a guarnição de James Purcell se rendeu. Já bem debilitados, por um mês inteiro de fome, eles contavam com apenas 80 soldados e alguns índios. Destruída a fortificação, Teixeira seguiu para a aldeia de Mariocai. A guarnição inglesa foi conduzida para a cidade do Pará e o seu chefe enviado como prisioneiro para Lisboa. Porém, no dia 26 de outubro de 1629, 2 dias depois da vitória sobre o Forte Taurege, quando Pedro Teixeira estava chegando em Mariocai com os prisioneiros ingleses, estes se encontram com o capitão North, um comandante inglês que trazia reforços para o inimigo em 2 navios maiores, um patacho e 3 canoas. Ao perceber a situação dos ingleses presos, o capitão North logo tentou um desembarque em Mariocai, mas os portugueses abriram fogo com todo o restante de munição que ainda tinham. Como a guarnição inglesa se rendeu logo após um longo cerco, Pedro Teixeira acabou economizando muita munição que seria usada para derrubar o forte, e pôde assim despejar uma chuva de balas e flechas contra os reforços ingleses, que fugiram às pressas. E assim, vendo que esse ataque foi devidamente repelido, os ingleses se dirigiram para a ponta do Macapá, onde tentaram novamente estabelecer um forte, chamado Forte de Camaú, que seria depois conquistado pelos portugueses em 1632. As consequências da vitória de Teixeira sobre os ingleses e holandeses foram memoráveis. Graças à sua engenhosidade militar e bravura, os holandeses e ingleses não conseguiram penetrar na foz do Amazonas ou nos rios afluentes, tendo de contornar por fora o litoral da Guiana para conseguir alguma terra. Isso explica por que a Inglaterra e a Holanda colonizaram Suriname e Guiana, mas não adentraram na foz do rio Amazonas, que tinha na época um valor estratégico muito superior. Na verdade, eles até entraram, mas foram expulsos de lá na bala pelos portugueses e brasileiros. Pedro Teixeira, após esses grandes serviços, foi incumbido de mapear o restante do rio Amazonas, fazendo o caminho inverso do de Orellana e navegando contra a corrente do rio até Quito, no Equador, a serviço da coroa de Portugal. Justamente essa navegação e o estabelecimento de fortes por Pedro Teixeira pôde servir para a sustentação para que, mais de 150 anos depois, Portugal conseguisse reivindicar as terras amazônicas para a coroa no Tratado de Madrid de 1750. Após a morte de Teixeira, seu capitão Pedro da Costa Favela, que participou de todas essas empreitadas, recomendou também a construção de um forte no Rio Negro para assegurar o domínio ainda mais no interior da Amazônia, protegendo o local de potências estrangeiras. Com isso, é fundado a Fortaleza do Rio Negro, que deu origem à atual cidade de Manaus. Pedro Teixeira, assim, foi o grande conquistador da Amazônia, assegurando-a em mãos portuguesas e brasileiras, o que deixa reflexos até os dias de hoje no território do Brasil. E você, conhecia essa história? Compartilha com os amigos, comenta aqui o que achou e se inscreve agora mesmo no canal para não perder novos vídeos.